Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta para reagir rapidinho a um trecho do Megali da Mônica Bergamo. Muito engraçadinhos aqui, mentindo em dose dupla. Antes de eu iniciar aqui a reação, vou pedir para você engajar o vídeo, comentar, curtir, compartilhar, o que você puder fazer, porque ajuda muito, 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 muito. Ajuda bastante. E eu vou pedir para você fazer isso, por favor, tá? Para você é rapidinho, é de graça, para mim faz maior diferença. E vamos lá, porque esses dois daqui são 3 minutinhos de mentiras. Vamos lá. Uma dessas empresas que coletam dados da internet, na verdade eu estava ouvindo no É da Coisa com o Reinaldo ontem, então eu não vou lembrar dos números exatos, mas Ele ouve o Reinaldo Azevedo, olha o nível. das repercussões da ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, 60% eram respostas negativas na internet, tá? 60%, não há o recorte de direita e esquerda, é do total, 60%. As Ou seja, se não há o recorte, tá tudo misturado ali, eu posso dizer que a maior parte desses 60% é composto por pessoas de esquerda. Porque eu vi gente de direita, até gente que estava sempre metendo pau no Eduardo Bolsonaro, elogiando ele por essa decisão. Para você ter uma ideia, tem um sujeito do MBL, não sei o que ele faz no MBL, mas ele é parte, chamado Eduardo Bisotto. O Eduardo Bisotto é um cara que fala: eu não votei no Bolsonaro nas duas eleições, nem na de 2018, nem na de 2022, não votaria. E acho que o Eduardo tomou a decisão certa de ir para os Estados Unidos. Muita gente acha que o Eduardo demorou a ir para os Estados Unidos. Mas vamos ouvir o que essas duas figurinhas têm para falar. As respostas positivas ficavam ali perto dos 15%, e aí tem aquelas que são nem positivas nem negativas, são consideradas neutras. Então, a internet, pelo menos, não recebeu bem essa decisão do Eduardo, e aí entre os motivos... Olha só a cara de pau do Megali. A internet não recebeu bem, não. Ele pegou esse grupo de pessoas, representa uma porcentagem da internet, uma porcentagem pequena, claramente. O Megali já está botando aqui como se toda a internet não tivesse recebido bem, o que já é a primeira mentira que esse sujeito conta, tá? Não foi toda a internet. Não tem como você fazer uma pesquisa com 100% da internet, e uma pesquisa dessa tem um público bem baixo, bem pouco representativo da internet. Então, vamos lá, né, irmão? Devagar. Motivos colocados ali, coletados, estão que as justificativas dele para ir aos Estados Unidos não foram muito bem compreendidas pelo público, e aí há um exercício lógico de que se... Esse exercício lógico, como diz o Megali, ele está dentro da pesquisa. Em que parte? A pesquisa mostra esse exercício lógico, Megali. E há uma perseguição da justiça contra a família Bolsonaro, por que o resto da família vai continuar no Brasil? Por que o Flávio, a Michelle, o Carlos vão todos encarar essa suposta perseguição aqui no Brasil e o Eduardo vai se pirulitar para os Estados Unidos? Então é um certo exercício de lógica, né? De lógica. Vamos desmontar essa lógica. As pessoas acabaram fazendo e chegando à conclusão de que essa justificativa não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido para você, que é um mentiroso desgraçado. Vamos lá. Por que só o Eduardo foi para os Estados Unidos? Porque o Eduardo está agindo ativamente contra o judiciário brasileiro, contra os abusos do judiciário brasileiro, por meio de contato com parlamentares dos Estados Unidos e com pessoas próximas ao Donald Trump. É o Eduardo que está fazendo toda essa ligação. Não é o Carlos, não é a Michelle, não é o Jair, não é o Jair Renan, não é o Flávio, é o Eduardo. O Eduardo tem os contatos certos lá e está usando essa influência para pressionar
para pressionar as sanções contra o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, contra o Alexandre de Moraes. É o Eduardo. Por isso que, num primeiro momento, o Alexandre de Moraes, vocês lembram dessa manchete? Num primeiro momento, o Alexandre de Moraes pediu ao PGR para ele se manifestar sobre a possibilidade de apreender o passaporte do Eduardo. Tá? E aí, isso porque a gente não vai nem entrar na questão de como é que a lei trata a retenção de passaporte, a perda de passaporte. A gente não vai nem entrar nessa seara ainda, não nesse vídeo. Tá? Então, já é um negócio que desafia a legalidade, a apreensão de passaporte. E aí o Eduardo falou, então eu vou ficar aqui. Depois que o Eduardo falou que ia ficar, é que a PGR se manifestou contrariamente e o Alexandre arquivou. Repara que a PGR ela tinha 5 dias para se manifestar, o Eduardo fala disso nas redes dele, a PGR tinha 5 dias e levou 10. Ficou enrolando. Aí o Eduardo falou, vou ficar aqui. Aí a PGR se manifestou contra e o Alexandre, então, ele arquivou. Mas existiu contra essa ação direcionada ao Eduardo especificamente, porque o Eduardo, ele é o que está ameaçando a democracia, segundo essas pessoas. Inclusive, esse pedido, salvo engano, foi feito pelo PT, exatamente porque o Eduardo estava conspirando contra a democracia brasileira, segundo eles. Né, Miguel? Porque não cola. Essa coisa que o Brasil vive uma ditadura, e ainda mais vindo da família Bolsonaro, que claramente elogia a ditadura que de fato existiu no Brasil, né? Sim, o Brasil viveu uma ditadura, foi uma coisa... Pegou muita gente e torturou, não vou defender a tortura aqui, mas vamos lembrar que do outro lado não existiam pessoas com boas intenções, não existiam pessoas defensáveis. Você procura os depoimentos de gente como Gabeira, como Eduardo Jorge, acho que é Eduardo Jorge, aquele que foi do Partido Verde, e eles falam que eles não queriam uma democracia, eles não queriam um país justo, enfim, uma democracia mesmo, eles não queriam nada disso, eles queriam eles queriam instaurar uma ditadura, foi uma ditadura para evitar outra. É uma coisa meio louca, meio justificável, mas existia sim um movimento, existia treinamento, pesquisem sobre Francisco Julião, que treinava pessoas ali no interior do Brasil, em Goiás e tal, treinava guerrilheiros. Zé Dirceu foi fazer curso de guerrilheiro em Cuba, outras pessoas foram fazer com ele curso de guerrilheiro. Então o Bolsonaro defende que se tomassem medidas drásticas contra essas pessoas, que eram bandidas. Se vocês me disserem que você não concorda com a tortura, tudo bem, não concorde com a tortura que foi praticada durante os anos do regime militar de 64, que começou em 64. Não concorde, tudo bem. Mas também não concorde com a morte do Mário Cosel Filho, não concorde com a explosão que tirou a perna do Orlando Lovecchio, não concorde com aquele tenente lá que o Lamarca esmigalhou a cabeça dele na base da coronhada, sabe? Então não concorde com os próprios justiciamentos que existiam dentro da esquerda, que eram os caras matando os próprios companheiros. Então não concorde com tudo isso junto. E o Brasil vive sim um regime ditatorial a partir do momento em que eu mostrei isso no vídeo passado, em que o STF ele concentra o poder na mão dele, ele censura pessoas, ele impede pessoas ele não pune pessoas pelo que elas disseram, ele impede que as pessoas venham a se manifestar, como aconteceu com o Monark, como aconteceu com o Nicolas Ferreira durante um período. Eu acho que o Zucco também teve a rede
bloqueada. Várias pessoas tiveram redes bloqueadas. Você vê o caso do Alan dos Santos. Você vê que as autoridades brasileiras forjaram provas para prender o Felipe Martins. Você vê o caso do Daniel Silveira, que viola a lei em diversos aspectos. A lei está sendo violada. O inquérito que o Alexandre de Moraes conduz é absolutamente ilegal. As críticas que se fazem ao STF são punidas com retenção de rede, com cadeia e coisas do tipo. Então o Brasil vive um regime, eu mostrei as características no vídeo passado, veja lá. O Brasil vive sim um regime bem ditatorial e é por isso que o Eduardo está lá mexendo os pauzinhos dele para os Estados Unidos dar uma porrada no Brasil. Para ver se muda alguma coisa, de repente acende aqui uma centelha e a gente parte para o impeachment desses caras. O Bolsonaro tem vídeos dele quando era mais jovem, é verdade, mas tem falando que a ditadura deveria ter matado muito mais gente, né? Então, não... Sim, o Bolsonaro tem vídeo assim, eu até separei aqui, que o Bolsonaro já defendeu tortura em CPI, o Bolsonaro já apoiou o Hugo Chávez, e ele não esconde nada disso, né? Ele mesmo fala isso. Porque o Bolsonaro falava muita merda no passado. Muito mais merda do que ele fala hoje. Ele era deputado, ele era baixo clero, então ele era mais inconsequente. O tempo passou, ele foi ficando mais velho, ele foi percebendo que ele estava bostejando pra cacete e deu uma parada. Não cola, assim, vindo deles em primeiro lugar. Segundo, não tem uma ditadura no Brasil, né? Isso é fato. Não é fato. O fato é que eu acabei de mostrar que nós estamos vivendo um regime de exceção graças ao Supremo Tribunal Federal. Há um desequilíbrio entre os três poderes hoje. O Lula só não está sendo prejudicado pelo Supremo Tribunal Federal porque ele está agindo de acordo com o Supremo. Aliás, o Supremo se esforçou para eleger o Lula, e isso são palavras do Gilmar Mendes, tá? Do Gilmar Mendes. Você pode pesquisar aí. Então, existe sim uma ditadura no Brasil. Você pode questionar processos judiciais como quando houve a prisão do Lula, foi fortemente questionada, várias decisões judiciais foram fortemente questionadas, e o Sérgio Moro terminou como terminou, né? Todas as decisões dele. Terminou como terminou, ele saiu do cargo de juiz para entrar na política por livre e espontânea vontade. O Sérgio Moro hoje é senador da República. Como é que ele terminou, Mônica? Foram anuladas, então você pode ter, isso é um questionamento válido, o judiciário não é infalível, né? Mas começar a dizer que o Brasil tem uma ditadura realmente não cola, porque não tem. Então é isso, né? E realmente eu não tinha nem me atentado a esse argumento. Se ele está sendo perseguido, por que o resto da família fica aqui? Bolsonaro tem que ficar porque tem o passaporte apreendido, né? O Bolsonaro, mas todos mas podem ele fugir. pode ir lá para a embaixada da Hungria, ele pode ir para alguma embaixada pedir, da Argentina, de algum aliado, até dos Estados Unidos, pedir asilo político, mas ele não tem condições de pegar um avião e viajar, mas o resto da família sim tem. A ser verdadeira a versão de Eduardo, Michele, Carlos e Flávio são muito mais corajosos que ele, porque ficaram no Brasil, né? Não são, porque eles não tiveram ameaça de retenção de passaporte e eles não estão trabalhando junto a autoridades americanas para aplicar sanções ao Brasil. Então, é cansativo, né? É cansativo ouvir essa gente, esse tipo de mentira, de esperteza, com sorrisinhos e não sei o quê. Aí, se eu continuar o vídeo aqui, vai ter a Carla Bigato dizendo que eles podem ir para a Embaixada da Hungria, porque isso é uma pesquisa que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. É o mais feliz do mundo porque não tem Band News naquela merda, né? Então, é isso, pessoal. Vídeo curtinho hoje, mas valeu. Agradeço aí quem estiver assistindo. Somos poucos, mas estamos sempre aqui. Agradeço demais. Tamo junto. Até a próxima. E, por favor, recomenda esse vídeo. Joga para quem você que puder da sua família. Vamos espalhar uma verdade por aí. Valeu. Até a próxima.